E aí, galera do segundo ano, tudo bem? Olha só, professor Fernando de novo aqui para fazer mais uma revisão para você. Na revisão anterior, eu te lembrei sobre os conteúdos pertinentes ali à independência dos Estados Unidos. Agora eu vou revisar a Revolução Francesa. Você sabe que tem muitos detalhes e o processo de revolução foi bem complexo. Então, como aqui é um vídeo de revisão e ele é curtinho, eu não vou ter tempo para falar todos os detalhes. Eu vou te falar de uma maneira bem geral, mas você leia o seu capítulo de novo se for necessário. Volta nos outros vídeos que eu falei sobre esse assunto e vamos lá. Realiza também aquelas atividades que você não fez, talvez, ou marca as coisas que você deixou de marcar para você guardar isso de vez na sua cabeça. Tranquilo? Então vamos te lembrar lá do contexto que a França vivia naquela época. O governo na época ali da França do século XVIII era o governo chamado de absolutista. O rei ele tem o domínio total sobre a sociedade. Ele tem o poder político e também ele tem um poder religioso, que é justificado pela teoria do direito divino dos reis. O que é essa teoria? Que dizia que se existe um rei, ou se a sociedade é daquele jeito, é porque Deus quer. Então, se o rei ele é rei, foi porque Deus o escolheu. E se Deus escolheu um rei para governar as pessoas, é porque ele é uma pessoa muito especial. Então, desobedecer o rei seria como desobedecer a Deus. Bom, essa é, bem resumidamente, de uma forma bem grosseira, a teoria do direito divino dos reis. O que acontece também? Nesse período a gente tem o mercantilismo, que é o sistema econômico da época, onde o Estado controla toda a questão de impostos e de comercialização do período. A gente precisa lembrar também que a sociedade ela era estamental, dividida em 3 estados. Primeiro estado formado por clero, segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado formado pelos trabalhadores, que ficavam sobrecarregados pela questão dos impostos. Te lembrar que a burguesia ela está inserida no terceiro estado e que nesse período ali do século XVIII a burguesia já tem um grande poder econômico, porém não tem nenhuma influência política. E a pouca influência política que tem, nenhuma não, mas a pouca influência política que eles têm, muitas vezes não consegue ter a força suficiente para atender às suas reivindicações. Eu preciso te lembrar que mesmo que o rei ele fosse absolutista e controlasse tudo, por alguns momentos eram convocados assembleias para decidirem novos impostos. Porém, cada estado tinha um voto. Então, como sempre, a nobreza estava aliada ao clero, eram 2 votos contra 1, o que acabava não adiantando nada. Bom, agora que você sabe esse contexto aí que a gente chama de antigo regime, ok? Eu vou te falar sobre o processo revolucionário. Lembra que eu te falei dessa burguesia? Essa burguesia já estava inspirada pelo movimento iluminista que pregava liberdade, igualdade, direito à propriedade e principalmente liberdade de comércio. Então essa burguesia vai pegar esse ideal e vai começar a implantar ele nas reivindicações dos seus direitos. Ali pelo ano ali de mais ou menos 1780, na década de 80 ali desse século, a França está passando por uma grande crise financeira. Isso porque ela se envolveu na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. E essa guerra acabou gerando muitos custos para a França, que acabou ficando quebrada economicamente. E para tentar sair dessa crise econômica, acabou sobrecarregando o terceiro estado de impostos. A ponto de que houve uma crise tão grande de produção de alimentos, houve uma crise tão grande na questão dos impostos que estavam cada vez maior, que a insatisfação popular era um prato cheio para que ocorresse a Revolução Francesa. Bom, eu te falei sobre a questão dos impostos e reivindicando, foi convocado a Assembleia Constituinte para decidir sobre novos impostos. Nessa Assembleia, já os burgueses, a galera ali do terceiro estado, já estava insatisfeita com aquele sistema de voto. Queria que o voto fosse por pessoas e não por estado. Nesse aspecto aí, tem uns pontos bem importantes que eu preciso te lembrar que eu vou pegar aqui no meu material para lembrar você. Então, olha só. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Bom, agora a gente entra aqui nas fases da Revolução.
tá? Te falei sobre todo o contexto e agora a gente vai falar sobre as fases dela. Que é dividida ali de 1789, que é a parte da Assembleia Nacional Constituinte, e a outra parte que é de 1789 até 1791. Em 1789, a gente tem uma Assembleia Nacional Constituinte, onde o terceiro estado reivindicava os seguintes aspectos: extinção da divisão da sociedade por ordens, a igualdade no pagamento de impostos, a adoção do casamento civil e do divórcio, a estatização e a venda de bens do clero para os nobres e os burgueses, a reestruturação da Constituição Civil do clero, o poder executivo e o poder legislativo, e os juízes passariam a ser eleitos pelo voto censitário. E a promulgação dos direitos do homem e do cidadão. Eu vou colocar aí na sua tela isso daí para você guardar bem na sua cabeça. Tranquilo? Bom, isso daí você também tem lá na sua página 632 do seu livro didático. Teve a Assembleia Constituinte, o rei não ficou nem aí para o que o terceiro estado estava reivindicando, e o terceiro estado ficou insatisfeito ali, que é a burguesia, né? Ficou insatisfeita com esse descaso que o rei estava fazendo com eles. Então, eles realizam uma Assembleia Nacional. Eles saem da reunião da Assembleia Nacional Constituinte e agora eles vão realizar uma outra Assembleia em uma sala fechada. Nesse período também, os revolucionários, eles vão ali em 1789 fazer um marco do início da Revolução Francesa, que vai ser quando a gente tem a tomada da Bastilha. Em 1789, os revolucionários vão se reunir e eles vão até a Bastilha, que é um símbolo do poder do monarca, e vão libertar os presos políticos que estavam lá, tomar os armamentos e causar um alvoroço enorme destruindo a Bastilha. Isso marca o início da Revolução. A partir disso, o processo revolucionário só aumenta. A gente vai ter o surgimento de alguns grupos políticos, como os jacobinos, os girondinos e a galera ali que ficava no centro, entre ali os jacobinos e os girondinos. Ok? Então, é nesse período aí que a gente também tem essa divisão política entre direita, esquerda e centro. A revolução vai ocorrer, você sabe que, resumidamente, né, os jacobinos vão retirar o Luís XVI do poder, vão assassinar ele na guilhotina junto com a Maria Antonieta e vão implantar o governo revolucionário, que vai ser baseado em uma república ali. Bom, durante esse período de revolução, que vai ser muito longa, tá? Geralmente os jacobinos e os girondinos vão entrar em diversos conflitos políticos, até que, resumidamente, o final da Revolução Francesa ocorre no chamado 18 de Brumário, que foi um golpe de Estado que Napoleão Bonaparte deu, tá? E que foi implantado o consulado. Nesse período a gente tem então o fim da Revolução Francesa, que vai de 1789 até o ano ali de 1799. 1789 até 1789. Mas basicamente é isso. E, bom, existem bem mais detalhes que você precisa gravar, mas leia o seu livro de novo, realize as atividades e qualquer coisa eu tiro a dúvida de vocês. Tranquilo? Valeu, até a próxima!